Livro aos Romanos, capítulo 14, que o Senhor colocou no meu coração. 14 aos Romanos, a tolerância para com os fracos na fé. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas, sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu, que julgas o servo alheio para seu próprio senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Até aqui, irmãos. Amém. O Senhor colocou no meu coração, o apóstolo São Paulo escrevia aos Romanos, a tolerância para com os fracos na fé, né? Fracos na fé. A fé é um dom de Deus e a manifestação do Senhor Jesus na nossa vida, ela é individual. O despertar da graça em nós, o despertar da fonte dentro do nosso coração, né, irmãos? Como o próprio Senhor Jesus disse àquela mulher, soubesse quem fala contigo, me pediria água da vida, e eu te daria, e tu nunca mais teria sede. Por quê, irmão? Onde o Senhor Jesus se manifesta, onde Ele chega, aonde Ele resplandece a tua luz, aonde Ele tira do homem toda a carnalidade, tira do homem tudo aquilo que é humano, aquilo que é terreno, tira tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que é pecado, é pecaminoso, tudo aquilo que entristece o próprio céu, e a sua misericórdia alcança aquele que Ele o ama, irmãos, né? Não é por uma
descendência, não é por uma escolha, porque o pai escolheu o filho, porque o filho escolheu o pai, ou porque o esposo escolheu a esposa. Não, é porque a misericórdia de Deus alcançou, é o olhar de Deus que alcança, é aquele que Deus predestinou à salvação, aquele que é um projeto de Deus desde o céu, desde antes de gerar no ventre da mãe, já era um projeto de Deus, o Senhor já tinha o separado para uma boa obra na terra, o Senhor já tinha o amado e o ama para a vida eterna, irmão. O Senhor, quando Ele ama do começo até o fim, Ele não abandona, Ele sabe a situação que cada um de nós nos encontramos e aquilo que passamos nessa vida, mas como o próprio apóstolo Paulo escrevia, a tolerância com os fracos na fé. Dá um glória a Deus nesta tarde. Se você está ouvindo esta palavra no meio de muita fraqueza, de muita tribulação e muito desespero, e está achando que o Senhor pode te abandonar e pode te deixar devido à fraqueza que te tomou o teu corpo e as dúvidas que estão na tua mente, você já dá o primeiro glória por esta palavra, porque te diz o Senhor: eu amo a tua alma de uma maneira que você não consegue entender, e eu tenho os caminhos para te levar ao reino da minha glória. O apóstolo Paulo ensinava, né, irmãos? Um come carne, outro não come carne, outro faz diferença de dia em dia, né, irmãos? Mas tudo é para o Senhor, aleluia. Bem-aventurado é aquele, irmão, que ele já jogou fora da vida dele o juízo. Ele não anda com o cetro da justiça, né? Ele não anda pesando as obras do seu irmão, as obras da sua irmã, ele não anda julgando aquele que está do lado dele. Ele já entendeu que a balança da justiça está na mão do Senhor, e que, como o próprio apóstolo Paulo escreveu, aí ter um dia que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará. Então, nesse dia, irmão, aquilo que está em oculto será esclarecido para o Senhor, e é Ele quem julga, é Ele que condena, é Ele que absolve, é Ele que põe no céu, é Ele que dá vida, é Ele que perdoa, é Ele que morreu no madeiro da cruz pelo amor da minha e da tua alma. Levanta a tua cabeça nesta tarde, levanta o teu coração, levanta o teu ânimo e creia. Não tem homem, não tem ser humano, não tem espírito, não tem demônio, não tem capeta que possa apontar o dedo para a tua alma e dizer que você não tem direito de entrar no céu, irmão. O único que tem o direito de te colocar no céu ou não é aquele que morreu no madeiro da cruz pelo amor da tua alma. Se alguém se manifestar no teu caminho e quiser ser o juiz da tua vida, o juiz dos teus caminhos, ou daquilo que você faz, daquilo onde você põe a tua mão, ou como você se apresenta, você fala: para trás de mim, Satanás, eu conheço a palavra, eu conheço o Senhor, e a minha vida está na mão dele. Eu sei que a palavra é o sabão do lavandeiro, eu sei que o Senhor tem na mão, aleluia, o caminho e toda a condição de mudar o que tem dentro de mim. O que importa é que eu crie. Se eu crie, Ele já começou uma obra dentro de mim. A transformação virá no seu tempo, irmão. Porque tem aquele que não entende. Ele não entende que somos cada um de nós, irmão. Nós somos individuais na presença do Senhor. Cada um tem uma porção de fé. Cada um tem uma porção de santidade. Cada um sabe, aleluia, bendito seja o Senhor, a forma como ele conhece o Senhor, a forma como ele consegue se manifestar. Um ama, e ele amando, ele abraça toda hora, ele beija toda hora, ele liga toda hora, ele quer estar perto toda hora de quem ele ama. Outro ama da mesma forma, mas não abraça. Ele ama de longe, às vezes não abraça, demora a ligar, não está beijando toda hora, mas ele ama da mesma forma. Dá um glória a Deus nesta tarde. O teu Senhor conhece o que tem dentro do teu coração. Não deixe ninguém julgar o teu amor pela minha palavra e o teu desejo de entrar no céu. Você é fraco, te diz o Senhor. Ah, mas eu sou fraco, eu sou fraca. Se você continuar a perseverar, Senhor te diz: da tua fraqueza eu transformarei em fortaleza, e tu ainda pisará na cabeça do teu adversário, irmão, aleluia. O apóstolo ensinava a liberdade e a caridade. O que é caridade? Aleluia. O que é liberdade, irmão? Somos livres no Senhor. O que é caridade? É o amor fraternal, é o perdão, é não suspeitar mal, é entender que Cristo, ele tem uma misericórdia derramada para cada um nesta tarde. O conselho desta palavra e aquilo que Deus manda dizer à igreja é isto: te prepara, você foi chamado e escolhido não pelo homem, pelo Senhor. Seu nome foi escrito no livro da vida não pelo homem, pelo Senhor. Quem está segurando o teu direito não é o homem, é o Senhor, aleluia. Se alguém tem colocado o juízo diante da tua vida, não conhece os teus terrores, não conhece o que você tem passado, não sabe o que tem dentro de você, não sabe aquilo que te atormenta, aquilo que te aflige, não sabe que você está dando o melhor para se aproximar de mim, e você crê que eu tenho
tem o poder para transformar a tua vida como um vaso na mão do oleiro, te fazer de uma forma aonde, aleluia, aquele que olhar vai dizer, olha, verdadeiramente houve conversão naquele coração, verdadeiramente houve conversão dentro daquela alma, porque aquele, irmão, que encontra Cristo, ele é uma sequência de mudança, ele está na treva, quando a luz chega até ele, a cada dia que passa, ele vai enxergando mais longe, ele vai compreendendo onde ele está, ele vai sendo transformado, não pelo olho do homem, não pela língua do homem, não pelo julgar do homem, mas pela misericórdia do Senhor derramado sobre toda a terra, aleluia. O apóstolo ensinava a ter tolerância com os fracos na fé. Como está a tua casa? Como está a tua tolerância? Você está tolerando? Ah, teu filho está fraco, tua filha está fraca, em vez de você abrir a tua boca com um conselho de pai, conselho de amor, conselho de pacificação, já abre a tua boca, olha, se você continuar nesse caminho, vai acontecer isso aqui, se você continuar assim, olha, lá na frente não sei nem o que vai dar, e você se esquece que um dia eu mandei a palavra e disse que a tua boca era a minha boca, então não amaldiçoe quem eu abençoei. Quando for aconselhar alguém da tua casa, aconselhe, mas termine sempre com palavra de misericórdia. Olha, filho, esse caminho não está certo, mas se você continuar por ele, pai vai continuar orando a Deus para que a misericórdia de Deus te abrace, que nada te aconteça, sabe, filha, não é bom fazer isso, mas se você olha, filha, o que dá a mãe fazer, o que dá o pai fazer, continuar orando, para que lá na frente o Senhor possa te abraçar com misericórdia. Isso é tolerância, irmão, isso é perdão, isso é pacificação, isso é amor. Nós não estamos precisando de guerra, estamos precisando de paz, nós não estamos precisando de juízes no meio da obra, nós estamos precisando de homens e mulheres para anunciar as boas novas de Cristo, anunciar o Evangelho, anunciar o amor, anunciar a misericórdia, anunciar que Cristo veio para salvar, veio para libertar. Outro diz assim, mas você não é digno de entrar na igreja. Irmão, igreja não é lugar de santo, igreja é lugar de vir os doentes, lugar de vir aqueles que estão sofrendo, que estão com dificuldade, que não têm força, que estão machucados, aqueles que estão no pecado, aqueles que estão enroscados com tanta coisa, eles que têm que vir na igreja, eles que precisam do Senhor. Ah, mas você fica ouvindo esses cultos online, você fica não sei o que, você fica aquele outro, olha, você não consegue nem dar um passo em direção ao Senhor e fica vendo essas lives, não adianta nada, é mentira do demônio. Continua ouvindo, continua cantando, a minha palavra vai batendo, 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 até que chega uma hora que ela transforma o teu coração, transforma a tua vida, chega uma hora que a doçura dela, ela sonnemanaia, ela cai sobre a tua vida e te dá uma transformação maravilhosa, que assusta a tua casa, assusta os teus amigos. Que é isto? É a graça que encontrou, é a graça que abraçou, é o Senhor que abraçou, irmão. Então é importante nós entender essas coisas, é importante nós pegar a balança do juízo, não quero ela, a capa de juiz, não quero ela, eu sou forte, eu sou bem crente, a pandemia veio, mas eu estou firme, Deus levou alguém da minha casa, mas eu estou firme, eu não como isso, eu não como aquele outro, eu não bebo aquele outro, os dias para mim são assim, eu faço isso, faço aquele outro. Louvado seja Deus, mas aprenda a olhar com misericórdia para quem está do teu lado, para olhar para mim com misericórdia para aquele teu amigo que você conhece. Não adianta, irmão, às vezes nós sentarmos em cima da nossa própria virtude, da força que Deus nos deu, e quando olhamos o nosso irmão, olhamos a nossa irmã, e a mesma boca, aleluia, que honra o Senhor, amaldiçoa o nosso irmão, a nossa irmã, que é criação de Deus. Nesta tarde, no nome do Senhor Jesus, seja revestido do amor fraternal, caia a tolerância sobre a tua vida, aprenda a perdoar. Eu não sou bobo, perdoa hoje, não, aprenda a perdoar, aprenda a amar, e Deus fará uma grande obra na tua casa. Não se esqueça, quem conserta é o Senhor, quem muda é o Senhor, quem mexe no sentimento é o Senhor, quem transforma o coração é o Senhor, quem dá, aleluia, uma nova vida debaixo da graça não é o homem, é Cristo Jesus, pela sua misericórdia. Se você hoje nesta palavra está dizendo, Senhor, eu preciso que tu transforme alguma coisa na minha casa, Senhor já te dá um recado, haja com misericórdia, ande na luz, mostre que você é luz, irmão. Não precisa, às vezes não precisa nem falar, quieto, né? Respeitando, honrando, amando, estando num porte de um homem correto, de uma mulher correta, nós estamos irradiando a luz.
Ah, mas aquele faz isso, aquele faz aquilo outro. Acalma o teu coração, para cada um tem Deus um juízo, aleluia. Para cada um tem Deus uma misericórdia, um juízo também. Então, irmão, foi para isto que Cristo morreu no madeiro da cruz, pelo amor da nossa alma, para que nós não ficássemos devendo nada para Satanás. Ah, mas o caminho que ela tomou, por onde ela passou, onde ela andou, se Deus converteu um dia, o que será de todo o pecado que ela fez, irmão? Não se esqueça, foi o sangue inocente do Cordeiro de Deus no madeiro da cruz que pagou os pecados. Nada tem mais valor do que isso. Se ele pagou, mas caiu, como que fica? Mas voltou atrás, mas aconteceu aquilo. É tanto mais na sua boca, tanto mais na sua boca, que você não acha mais nem argumento para querer achar o pecado do teu irmão. Clama pelo sangue do Senhor e olha com misericórdia. Você caiu, não está morto e continua andando, o Senhor tenha misericórdia. Se algum demônio vir perguntar para você, tomando o coração de alguém, você viu aquela onde ela andou e agora está lá dando uma de serva de Deus, aquele onde andou e está dando um de servo de Deus. Se você tiver um amor fraternal, você vai responder assim: para trás de mim, Satanás. Você vai dizer como disse o pai do filho pródigo, quando o outro filho veio e fala: olha, eu sempre estou contigo e tu não matou o bezerro cerrado, não fez festa para os meus amigos, olha, esse meu irmão foi embora, gastou tudo, acabou tudo, aleluia, o Senhor deixou tudo o que tinha, agora tu está fazendo essa festa para ele. O pai respondeu: calma, ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou, tudo que eu tenho é teu, aleluia. Dá glória a Deus nesta tarde. Se a misericórdia do Senhor for buscar o que está caído, o que está perdido, o que está enroscado na mão do demônio, arrancar da praça, arrancar da rua da amargura, da rua da solidão, arrancar da rua da prostituição, da rua do engano, arrancar da rua do vício, colocar uma veste nova, fazer como fez com Josué, dar veste nova, dar mitra nova e colocar dentro dos átrios do Senhor para dar glória com uma tocha de fogo, numa resplandecente luz de uma virtude nova, de uma glória nova. Qual é o teu juízo para dizer pode ou não pode? Ou se você conhece os desígnios, segredos de Deus, hoje haja no meu e no teu coração tolerância para os fracos da fé, tolerância para aqueles que tropeçaram porque viram alguém que comia carne, o outro que não comia, outro se embalará, mas se for para mim fazer isso, aquilo, não adianta, não quero mais, fica até no teu lugar, te diz o Senhor, aleluia. Se a misericórdia do Senhor alcançar a terra, ninguém vai tomar o teu lugar no céu, e no último dia, lá no céu, no cântico da vitória, seremos todos iguais perante o Senhor, irmão. Paulo escreveu aos Romanos, já era um Paulo mais experiente, já era um Paulo que tinha percebido que a graça e a misericórdia era maior do que tudo, era maior do que a força humana. Não adiantava às vezes guardar todos os mandamentos e não ter misericórdia do próximo. Aprenda, tenha misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, e quem muito perdoa, muito é perdoado. Receba o dom do perdão, receba o dom da misericórdia, receba o dom de abraçar a tua casa, receba o dom de entender, aleluia, que aquele que alamaia, aquele que tem a chave da morte e do inferno na mão, é só o Senhor Jesus. Ele abre o céu para quem Ele quer e fecha para quem Ele quer, e não há injustiça nos seus caminhos. Mas aquele nos últimos dias, aquele foi batizado já para morrer, conhecia o Senhor, conhecia a graça, foi para o mundo, pintou e bordou, e quando sofreu um acidente, quando aconteceu isso, foi um batismo no hospital, alguém ungiu e disse que vai para o céu. Eu acho que não vai para o céu, porque eu sirvo o Senhor desde criança, como que pode ir para o céu? Olha, guarda as palavras dentro da tua boca, aleluia, porque o Senhor te disse: eu quero ser bondoso, quero ser misericordioso. O que tu tens com isso? Ou tu não quer que a misericórdia alcance a tua casa, os teus filhos, os teus netos, até quando você não estiver mais aqui, você sabe o que guarda a tua descendência, você sabe por que caminho passará alguém do teu sangue, e se não terá alguém do teu próprio sangue chorando por misericórdia, e a minha misericórdia alcançará. Então esta palavra desta tarde
misericórdia. Levanta a tua cabeça, tira as escamas dos teus olhos, destapa os teus ouvidos e aprenda a olhar com misericórdia, aprenda a ter ouvido de misericórdia, aprenda quando bater a tua língua na boca, dizer: o Senhor tomará providência, o Senhor se manifestará, o Senhor terá misericórdia da tua casa, o Senhor pode te perdoar e fazer uma nova obra. Não seja aquele que olha e fala: olha, ele é pecador, ela é pecadora, ele tem direito, ela não tem direito, olha, acho que ele vai para o céu, que ele não vai para o céu. Aprenda, cuide da tua própria alma e deixe o Senhor te diz o resto na minha mão, e fazendo assim, tu afastarás de perto de ti essa legião de demônio que tem tomado um, tomado outro para te entristecer e tirar a tua paz. Levanta a tua cabeça hoje e diga: Senhor, me ensina a ter tolerância com os fracos na fé, Senhor, porque a graça foi derramada sobre toda a criatura e a minha função é te servir e te adorar, Senhor, para que naquele dia eu possa cantar o cântico de vitória. Se o teu propósito é esse, fique em paz, terminarás esse domingo sentindo a misericórdia de Deus cobrindo a tua alma e a tua casa. Deus seja louvado. Amém. Damos graças a Deus em oração, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Grande Deus, santo tu és, eterno e bom Pai celestial, em Jesus teu Filho, nossos joelhos se curvam na tua presença, Senhor. Nesta tarde deste domingo, primeiro domingo, Senhor, do mês de abril, bendito é o teu nome, aonde estamos na tua presença, cantamos hino, oramos, clamamos, buscamos de ti, falamos alguma coisa concernente à tua palavra, à tua glória, aleluia, sentimos a tua presença dentro do nosso coração, Senhor, confirmando que tu nos ama e que o nosso nome, pela tua misericórdia, está escrito no livro da vida. Te damos graça por tudo o que foi feito nesta tarde, em memória de Jesus, o teu Filho, e pelo conselho santo da tua palavra que tu mandou, falando conosco, nos ensinando, a começar de mim, Senhor, a ter tolerância com os fracos na fé, Senhor, a aprender a olhar com amor, com perdão, com misericórdia, e deixar o juízo para ti, Senhor, deixar, Senhor, na tua mão, o direito de cada um cantar o hino da vitória no último dia. Nos ajuda, nos cobre de paz, nos cobre de santidade, nos cobre de poder, Senhor, e principalmente do amor fraternal, para que possamos vencer tudo e um dia cantar vitória no reino da tua glória. Te damos graça em tudo, por tudo, em Jesus teu Filho bendito em eterno. Amém. Glória ao teu nome. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém.